Radar Paulista na Trianon. É uma nova tarde. No ar, Radar Paulista, o seu jornal nas tardes de São Paulo, com muita informação e prestação de serviços. Apresentação e direção, jornalista Renato Albuquerque. Estamos na linha aqui com o Dr. Clóvis Alves de Souza. Muito boa noite, obrigado pela presença, pela participação aqui, Dr. Clóvis. Boa noite, Renato. Boa noite a você e todos os ouvintes da grande rádio Trianon. Dr. Clóvis, como eu gostaria, antes de mais nada, que o senhor trouxesse a sua visão. A gente sempre fala aqui, sabe, do seu conhecimento, da sua experiência na área política, e acredito que a gente talvez nunca tenha passado por uma situação como a gente está passando agora, nessa carência de recursos, carência, quer dizer, aí é o senhor que vai dizer, mas a questão de empregos, a economia aí capengando de um lado e tentando se levantar do outro. Então gostaria da sua visão envolvendo todos esses temas político, econômico e, claro, na saúde pública. Renato, eu tenho acompanhado atentamente tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, tá certo? E tenho uma visão muito particular de tudo isso. Veja só, nós temos no mundo grandes exércitos armados até os dentes, com armas nucleares, com armas, mísseis balísticos e com ogivas de longo alcance. Aquele programa, o Grande Irmão, que todo mundo nega, mas os Estados Unidos tem sim, a Rússia também tem, que está no espaço armado com arma laser para se defender. E nada disso consegue conter um vírus que veio para nos dizer, olha, a humanidade precisa encontrar novos caminhos, precisam seguir mais, na minha modesta visão, os ensinamentos de Deus. Então aqui no Brasil nós estamos passando também por esta dificuldade que não será pequena, principalmente que o Brasil já concentrava uma imensidão de desempregados, e infelizmente isso vai aumentar. Então eu propus esses dias, até porque um texto, marquei lá o presidente da República, o presidente do Congresso, os governadores, etc, dizendo o seguinte: é hora dos grandes também contribuírem, só os pequenos do país pagam a conta. E o que eu estou propondo? Que por um período inicial de 12 meses, ou seja, um ano, seja reduzido em 50% os salários de juízes, desembargadores, ministros, tribunais, promotores, procuradores públicos, governadores, assessores, secretários, todo o pessoal do Congresso. É isso, para que isso possa ajudar o Brasil a sair dessa crise. E se isso for aplicado, nós temos dinheiro sim, e o buraco que vai deixar não será tão grande. Agora, o que não dá é para assistirmos mais uma vez a classe trabalhadora e os mais pobres pagarem a conta até do vírus. Nós já pagamos todas as contas do país. Afora isso, precisam os políticos abrirem mão daquele gordo fundo partidário, todo aquele fundo de eleições, se assumir agora e ir para o Ministério da Saúde, para que reforce o trabalho excelente que vem fazendo o ministro Luiz Henrique Mandetta, excelente trabalho, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens e dou os parabéns por sua dedicação, a técnica, a forma didática de explicar aos leigos em saúde como eu, o que está acontecendo e você conseguir compreender de forma tranquila. Então o que eu estou propondo é isso, que os políticos desse país tomem a decisão de cortar agora na sua própria carne, uma única vez na vida, para ajudar a nação brasileira a superar essa crise. Não é possível que nós estejamos todos aqui amargando pesados prejuízos, todos nós, e são prejuízos diante da situação necessários. Nós temos que ficar em casa. Velhinhos, assim como eu, tem que estar escondido, não pode estar andando por aí, e muitos que estão por aí. Então nós precisamos ficar em casa. Agora, é preciso que essa turma se mexa. Nós temos salário, quase, meus senhores ouvintes, aqui no TRF3, Avenida Paulista, tem vários contra-cheques, olerites de R$480 mil por mês, livre, não tem nenhum desconto.
E isso é igual em todo o Brasil. Nós temos castas que ganham 5, 6 vezes o teto dito lá na Constituição de R$35.000. Então, assim, para que não haja nenhuma choradeira do povo, eles dizem que o teto da Previdência Social, que nenhum mortal consegue atingir, de R$6.100 é o suficiente. Então eu proponho que você deixe os políticos do Congresso com o teto da Previdência, que você deixe os ministros com 2 tetos da Previdência, tá certo? E que isso chegue aos tribunais superiores da Justiça, os desembargadores, os ministros do STJ, STF, do TST, do Tribunal Militar, não podemos esquecer também deles. Então, assim, se um teto é suficiente, 2 tetos é suficiente para atender todo mundo. E o resto desse dinheiro fique no caixa do governo e que seja carreado para a saúde, para defender nesse momento triste a vida dos brasileiros. É claro que nas próximas semanas nós teremos terríveis notícias arrasadoras para muitas famílias. Porque uma coisa é você ter a sua economia destruída, outra coisa é perder a vida das pessoas. A vida não tem conserto, a economia, sim, nós podemos amargar um tempo, mas nós vamos renascer economicamente. Agora a vida não tem como consertar. Então eu não estou entendendo alguns comentários, aí já entrando na questão do nosso glorioso presidente Jair Bolsonaro. Me causa alguma espécie vê-lo bater de frente com seu próprio ministro. Ele montou um super ministério, tem todo o meu apoio, aplauso pelo ministério que ele montou. Mas deixe os ministros trabalharem, cada um na sua área técnica. Fique com ciúme do Sérgio Moro, tem ciúme do Paulo Guedes, e agora ciúme do Luiz Henrique Mandetta. Se os ministérios vão bem, se o governo vai bem, é o governo Bolsonaro. Ele tem que surfar, ele tem que estar acima dessas questões e amparar o trabalho nesse momento do ministro Luiz Henrique Mandetta. Esse homem está sendo para o Brasil nesse momento a salvação da lavoura. Então não dá para ficar estocando o cara toda hora, dizendo que o ministro não é humilde. O ministro é super humilde, é capaz de pedir desculpas por erros cometidos, e já vi fazê-lo 2 vezes nos últimos dias, com toda a tribulação que ele tem, com todas as responsabilidades que ele tem. Ele é capaz de chamar a imprensa e dizer: olha, ontem ou mais cedo eu falei isso, me desculpe, estava equivocado. Então isso é humildade do ser humano. E olha, está de parabéns pelo trabalho realizado. Agora, além disso, nós precisamos deixar de lado os aparelhos que vêm de fora. Se conseguimos trazer, muito bem, mas já é passada a hora do presidente da República colocar a mão na massa, chamar os empresários desse país e determinar: eu quero que vocês construam respiradores, esse outro setor têxtil, que façam máscaras. Nós temos capacidade de fazer isso em 1 semana. Agora fica esperando lá da China. Os Estados Unidos vai lá, manda 20 e tantos aviões, embarca tudo, nós ficamos a pé. Fica esperando o respirador da Argentina, que agora responde na última hora que não vai poder entregar os aparelhos encomendados. Gente, o Brasil é grande, é uma potência, mas nós precisamos nos organizar. Não dá para termos nesse momento governadores querendo ser presidente da República, presidente da República no exercício do cargo, brigando, passando pito em ministro da sua pasta, que está trabalhando em favor dele, principalmente, e de toda a nação brasileira. É isso que eu tinha para dizer. Desculpem aí o desabafo desse brasileiro que está aqui pensando 24 horas de como ajudar o nosso país a sair desta situação. Doutor, mas para a gente complementar aqui, né? Inclusive o Francisco aqui está perguntando que país que o doutor pensa que está, acredito eu, que ele queira dizer com relação à sua proposta, porque a gente sabe a dificuldade do Brasil no sentido de tirar, vamos dizer, mesmo que momentaneamente, essas mordomias, né, salários altos e tudo mais. Só acredita realmente que uma situação como a gente que a gente está vivendo, que os políticos possam abrir mão de seu salário, pelo menos parte deles, em prol do povo? É claro que por toda a história que nós temos, né,
no Brasil, seja a cidade que for, o estado que for, o que a gente vê é justamente o contrário, sempre o político se beneficiando do imposto, do dinheiro que o cidadão paga. O senhor acredita que poderia haver uma mudança nesse aspecto, mesmo que, como nós estamos vendo aí, o número de casos de coronavírus, de mortes, e que o senhor trouxe depois todo um cenário muito completo aí de tudo, inclusive na questão do presidente da República e dos seus ministros, mas me parece quase que, vamos dizer, quase que impossível isso acontecer. O senhor acredita nisso? Quem manda no mundo é Deus. Quem manda no país são os brasileiros. Nós, os cidadãos brasileiros, mandamos no país. O problema é que a maioria de nós não tem peito, não tem vergonha na cara, não tem conhecimento suficiente para isso e nem quer tê-lo. O artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo, em nome desse deverá ser exercido. Então nós não temos que pedir, nós temos que determinar. Olha, nós queremos que se faça isso. É necessário que o brasileiro entenda de uma vez por todas que o país é dele. Quem manda no Brasil é o povo. Todo mundo que está lá foi colocado por uma parcela do povo num determinado estado. Isso é claro. Agora, se ficarmos na covardia, imaginando, olha, eu não vou fazer nada porque isso não vai dar certo, aí nós vamos continuar nessa nhaca, para não dizer outra coisa, que estamos há quase 200 anos. O Brasil só tem 200 anos, não é 500. O Brasil começou a ser alguma coisa a partir de 1896. Até para lá era colônia, era outras coisas, mas não podíamos dizer que era uma nação brasileira. Então, assim, quem manda no Brasil é o seu povo. Só que o seu povo, na grande maioria, não tem consciência disso. E precisa ter antes que seja tarde demais. Então, isso que eu postei nas redes sociais, que está andando aí no Brasil todo, e marquei sim Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro, Davi Alcolumbre e alguns governadores. Não é que o povo tem que pedir isso, o povo tem que determinar que se faça isso. Se necessário for, deixa uma caixa de todos eles com mensagens dizendo, olha, precisa fazer isso. Não dá para aglomerar agora e ir às ruas, eu não sou doido de propor isso. Mas nas redes sociais nós podemos fazer isso. Agora o povo precisa ter conhecimento mínimo dos seus direitos. O dinheiro todo que está lá no governo é do povo. Primeiro, o governo não existe. O que existe é a população se reúne numa eleição e escolhe uma pessoa para administrar o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro. Da mesma forma, os parlamentares, você coloca lá alguém para te representar. Então, quem manda nessa zorra toda é o povo. Só que a maioria do povo não tem consciência disso. Por isso, a descrença. Será se dá? Dá, desde que o povo queira e tenha consciência do que quer. Dá para fazer sim. Sem dúvida, doutor. É importante realmente o povo ter essa noção do seu poder real, né? E o povo brasileiro realmente precisa às vezes tomar um choque de realidade, vamos dizer assim, e as palavras do Dr. Clóvis trazem esse embasamento, né, dessa necessidade. É claro que nesse momento talvez seja complicado, por exemplo, fazer uma manifestação, sair às ruas, mas para isso que tem aqui as redes, para as pessoas se posicionarem, protestarem. Inclusive a Sandra Svesi aqui anteriormente havia comentado, vamos fazer os políticos pagarem a conta do bolso deles. E aí o Dr. Clóvis já entrou em seguida, inclusive a Sandra aproveitou aqui para agradecer, mandar um abraço também para o Dr. Clóvis e tudo mais. E o Francisco está também dizendo... Ah, legal. O doutor devolvendo aqui, viu, Sandra, para você aqui um abraço. Francisco dizendo aqui, a história já fala, fomos descobertos por portugueses e o rei já explorava, né? Quer dizer, a gente já vem dessa história. Muito bem lembrado aqui pelo Francisco. E o Vander Simões também dizendo o seguinte, não nos fazem nenhum favor se acatarem as sugestões do Dr. Clóvis. Se não resolvermos a questão, todos estarão correndo risco. Fazendo isso, eles estarão investindo na sua própria saúde e na segurança contra o coronavírus, né? Está dizendo o Vander Simões. E o Francisco Santos dizendo, o povo
elege os seus representantes. E aí aproveito aqui, doutor Cláudio, para a gente... E o Bolsonaro, né, como o senhor disse agora há pouco, tem toda essa questão, né, de não sei se é ciumeira política, se ele não sabe lidar com pressões, e realmente precisa ter uma força muito grande nesse momento política, né? O Bolsonaro tem hora que parece que ele bate na mesa, mas tem hora que ele dá uma retraída, enfim. Como é que o senhor está vendo esse momento, inclusive com essas contrariedades com os governadores também do Brasil, que tem se posicionado contra o presidente da República, o presidente da República contra os governadores. Eu tenho sentido também, por exemplo, uma liderança do governador de São Paulo, João Dória, justamente para contrapor aquilo que o Bolsonaro tem se posicionado, que é reativar a economia, e o Dória se posicionando mais a favor da saúde, assim como o ministro da Saúde. Gostaria que o senhor desse um panorama geral, a sua visão, o senhor que tem essa experiência também nessa área. E os governadores questionam, e aí posições... Tá falhando a ligação. Não sei se o Fabiano, você conseguir retomar a ligação aí, não estamos conseguindo ouvir. Não, eu acho que é melhor refazer a ligação. Enquanto isso, viu, Fabiano? Enquanto isso, eu tenho aqui algumas notícias. E se puder refazer a ligação, é melhor, porque deu aqui uma travada na entrevista aqui com o Dr. Cláudio. Bom, eu gostaria até de falar aqui o seguinte: as secretarias estaduais de saúde divulgaram agora há pouco, né, a atualização dos números dos casos de coronavírus no Brasil. Foram confirmados nesta sexta-feira 8.261 casos, com 345 mortes. Apenas 4 estados ainda não registraram mortes: os estados do Acre, Amapá, Roraima e Tocantins. Quer dizer, o Brasil se mantém ali 2,5%, 3%, 3,5%, o que é uma taxa, em se tratando de comparação com outros países, que está bem aquém dos países, dos demais países com maior número de casos. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Dr. Clóvis acho que está de volta. Dr. Clóvis? Não. Estamos tentando a conexão, mas a linha não tá completando. A Sandra dizendo o seguinte: grande Dr. Clóvis, disse e sabe tudo, por isso sou sua fã. Bolsonaro precisa parar de dar munição aos seus adversários. 6h48. Aqui pra mim não tá completando a ligação. Caso esteja aí, Fabiano, aqui tá chegando, tá falhando a ligação. Mas estamos no aberto aqui, Fabiano. Se o Dr. Clóvis conseguir entrar aí. Alô? Tá certo, vamos continuar aqui com a entrevista. Pode falar. Aí está incluído a medicina, o pessoal da água, da luz, do outro, da alimentação, os produtores de alimentos. Mas o resto é o isolamento horizontal. O que o presidente quer fazer? Não sei se ele tem razão ou não, mas sem embasamento científico na base do achismo é algo muito perigoso. Ele quer mandar os mais jovens para a rua trabalhar e recolher então só os acima de 60 anos. Agora, esses mais jovens, esta grande questão, eles irão trabalhar, mas vão retornar para casa contaminados e vão marcar os seus velhos. Essa questão precisa resolver. Ou nós vamos aguentar mais um mês, eu acho que é o tempo suficiente para dar uma calmada nisso, ou pelo menos ter um remédio mais claro, e o país ter equipamentos necessários para a proteção dos nossos médicos, enfermeiros e atendentes, e os respiradores para os doentes mais graves, tá certo? Então eu acho assim, o custo econômico vai ser grande, vai. Mas quanto vale uma vida? Quanto vale 1.000 vidas, 10 mil, 30 mil? Vamos cometer o mesmo erro do prefeito de Milão? O prefeito de Milão disse que Milão não podia parar. Mandou o povo interromper a quarentena e já está lá com 15 mil mortos.
só na região da Lombardia. Agora, o Brasil é 6 ou 8 vezes maior que aquela região. Vamos correr o mesmo risco? Pagar para ver na base do achismo? Ou vamos seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde, que também é a mesma orientação do ministro Luiz Henrique Mandetta, que está fazendo um excelente trabalho? É essa questão que temos que resolver. Sem dúvida, doutor. Suas palavras sempre ajudam a que a gente entender melhor esse momento difícil que nós estamos vivendo, e certamente nós vamos terminar esse programa hoje, daqui a pouquinho, né, com reflexões muito importantes aqui trazidas pelo senhor. Agradeço demais, né? Se eu tiver mais alguma consideração final, a gente fica aqui também com o microfone aberto, fico à sua disposição. Renato, a orientação que eu tenho é o seguinte: fique em casa. Vamos seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, do nosso ministro Luiz Henrique Mandetta, do Davi Wipe aqui de São Paulo, que faz a coordenação. São essas 3 vozes que eu ouço e com base naquilo ali eu faço o meu diagnóstico de vida. E como bom velhinho, estou escondido no mato e com a espingarda na porta, que se passar corona, eu atiro nele com o chumbinho. Tá certo? É isso. Ficar em casa, rezar, firmar o pensamento em Deus e amparar os seus velhinhos. É hora de nós fazermos, devolvermos a eles tudo aquilo que fizeram conosco quando éramos crianças. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Tá certo, doutor, a gente agradece demais e se cuida realmente, fica aí no seu cantinho aí se protegendo, tá certo? E quando estivermos aí numa situação aí posterior, fica o convite para o senhor estar conosco lá no estúdio da Rádio Trianon, tá certo? Era imenso prazer. Um abraço. Até mais.